E aí pessoal, tudo bem com vocês? Continuando as análises da primeira rodada do torneio de candidatos, que começou hoje, agora eu vou ter dois prodígios, a Lireza Firuja contra Praggnanandhaa. A Lireza Firuja está radicada na França, Praggnanandhaa é indiano. Firuja está de brancas e o Pragg de negras. Firuja começou com E4, Pragg respondeu E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, que vai acontecer provavelmente aquela turnezinha do bispo passeando aí, A6, volta o bispo, bispo A4, cavalo F6, roque, cavalo E4, estou jogando uma Ruy Lopes, né? D4, B5, bispo B3, D5, D por E5, bispo E6, C3, bispo E7, bispo C2. Olha quantos movimentos o bispo foi aqui, cravou, voltou terceira vez já. Bispo G4, dama E1, tirou da cravada, cavalo C5, cavalo DB D2, cavalo E6. Ele jogou esse cavalo aqui para impedir a entrada desse cavalo aqui, né? Foi um profilático. Rei H1, tirou o reizinho da bispo H5, cavalo B3, agora trocou o bispo, dobrou os peões, abriu uma coluna, que pode ser bom para um e bom para outro, que a torre aqui, a torre branca pode ocupar a coluna e atacar o roque aqui, né? Como as negras podem atacar com o bispo, com a dama, com o cavalo, atacar aqui. Atacar o roque das brancas. Jogou o bispo G5, torre G1, conforme a gente jogou o bispo por C1, cavalo por C1, dama H4. E a dama vem e vai trazer o cavalo, né? Junto, o cavalo vai entrar aqui. Não tem bispo preto para atrapalhar, mas pode vir aqui também o cavalo, né? Vamos ver. Torre G4, atacou a dama, dama H5, cavalo D3 para impedir o cavalo de vir aqui. Em F4, roque, dama E2, F5, E, tomou em passant, e por F6, torre F6, F4. As negras estão pressionando, as brancas vendendo, e aí vão. Torre H6, agora forçando um ataque forte, que é facilmente vendido, né? Só jogar o peãozinho, o peão em F3, que a dama defende o peão. Podia ter jogado cavalo F7, cavalo F7, cavalo E7, para tentar trazer o cavalo para o ataque também, né? Mas não foi isso que jogou, jogou F3, jogou agora torre F8, dama F2, F6, torre 1, atacando o cavalinho, que está muito bem defendido pelas torres. Voltou dama F7, dama G3,
dobrando na coluna G, e pode criar um canhão da Liquina aqui, trazer a torre para G. Mas aqui esse. Vamos lá. Torre H5, A4, H6, dobrou as torres, de novo ameaçando esse ponto que está ficando H2, esse ponto da H2. Torre 2, proteger o peãozinho de novo. Torre H3, atacando a dama. Dama E1. Torre por F3. Aqui podia ter jogado dama F6. Simplificaria, ó. Torre F2, cavalo E7, dama E3, torre que está na sexta em H5. Vai jogar torre H6, cavalo C5. Dama H5, eita. Tá dobrando tudo, podia ter jogado cavalo por C5. Torre E8. É uma bela de uma jogada, hein? Agora ou a dama captura a torre, perde, leva mate, ia ser terrível. Mas aqui poderia jogar torre por F4, torre por F4, ou torre por E6, torre F1, e trocaria as torres. Torre por H6, aqui poderia ser rei para H6, e a dama dá uma mate, né? Que é o dama F3, rei G1. O cavalo F8, né? Mas eles jogaram o quê? Nenhuma dessas variantes jogou cavalo E6. Aqui eu acho que antes desse item, antes desse lance, o melhor lance aqui seria torre de G2, dobrando em cima do peãozinho de G7. Mas não jogaram, devia ter jogado a torre, dama F7, voltar para defender. Ou podia ter jogado o cavalo para F5, torre por G7, cheque, rei F8, torre G8, cheque, rei F7, dama E8, cheque, rei F6, torre F8, cheque, ou é um festival de cheque, torre por F4, dama por E6, remove o defensor, né? Torre por E6, torre por G7, rei F8, cavalo E6, cheque, capturou a torre, deu duplo para capturar outra torre, mas ele não foi, rei F8, cavalo E6, voltou nas torres de novo, agora quem sabe ele pega, rei E8, cavalo F4, capturou outra torre. Ia ficar uma partida bem interessante, né? Apesar que as brancas estão bem superiores. Eu também ter jogado F5. Daí, ó, cavalo, aqui o cavalo por A6, torre por F4, torre por F4, cavalo por F4, ou torre E6, torre por E6, dama por E6, torre G7, cheque, rei F8. Mas eles jogaram nenhuma dessas variantes que a gente viu. Jogaram dama por G4. Até aqui a posição está igual, né? Cavalo G5.
Esse cavalo G5 afasta a dama H3 ou torre também. Aí jogou cavalo E5. A dama por F4 seria uma forte ameaça, né? Ameaça invadir aqui. E aqui tem várias formas aqui de. E essa é uma briga brava. Aí jogou torre por E5. Torre por E5. Aqui poderia jogar bispo B3. Jogaria C6. Ou torre F4. Daí perde, né? Porque é torre por E5. C6. Torre por D5. Ou dama por F4. Bispo D5. Bispo por D5. Rei H8. Bispo por D5. Cheque, né? Rei H8. Cavalo F7. Cheque. Vai ganhar a torrinha. O rei só ia poder vir para cá. Ia ganhar a torre. Ia dar cheque duplo. Seria bem interessante. Ou torre por E5. Torre para H2. Rei para H2. Dama F4 cheque. Rei G2. Dama G4 cheque. Rei H2. Dama F4 cheque. Rei G2. Dama G4 cheque. Rei H2. E dama F4 ficaria nesse lerdo-lerda. Mas jogou torre por G2, por H2. Rei por H2. Dama H5. Cheque. Rei G2. Que aqui tá dureza, né? Que se entrar essa torre aqui, a casa cai, né? Dama G4, cheque. Rei H1. Dama H5, cheque. Rei G2. As brancas estão loucas para dar mate aqui com torre 8. Mas ficou dama G4, cheque. Dama H1, rei H1. Dama H5, cheque, rei G2. E eles empataram, né, por repetição. Uma partida bem interessante. Que teve sacrifício de peça. Mas empatou por repetição. Vai pegar fogo esse jogo aqui. Já começou a dar uma esquentada. É que aqui é igual praticamente Copa do Mundo de futebol, né? As primeiras rodadas é muito calma, todo mundo, ninguém quer perder. Tanto que empataram praticamente os 4 jogos hoje. Então é que assim, ninguém quer perder nem nada. Já os favoritos vão começar a arriscar mais. Mas vamos ver, né? Esses dois são duas revelações, dois prodígios do xadrez, são de idade, são bem novos, bem jovens, têm um futuro brilhante. Dizem que eles serão o sucessor de Magnus Carlsen, vai sair dessa dupla aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Não se esqueça de curtir o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Todo dia nós estamos colocando o estudo de 2 livros. E também as partidas do torneio de candidatos. Valeu, pessoal. Valeu, muito obrigado. Até mais, um abraço a todos.